Fala, galera! Vamos chegando e vamos entrando! Deixa eu subir isso aqui. E aí, galera? Tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos entrando aí no Periscope do Amo Direito. Hoje eu quero bater um papo aí com vocês sobre essa loucura e essa decisão do STF de ontem, falando sobre a decisão, né, a possibilidade de prisão em decisão de segunda instância, né? Eu até vim para cá pro meu estúdio, né? Essa parada aí atrás, esses ferros aí, enfim, tem a ver com a prisão, parar, né? Parar pão duro, enfim. Então, eu tô aqui para bater um papo sobre isso. Oi, Thelma, tudo bem? Galera, vai falando aí, quero saber se tá todo mundo aí, vamos entrando que o papo é legal. Oi, Lorete, tudo bem? Bom dia, boa tarde. E aí, tô preso não, Ana? Quer dizer, eu vou ficar à noite, né? Eu vou ficar preso à noite. Eu vou explicar por quê. Vamos compartilhando, galera. É isso aí. Direito News, ó. A galera mandou mãozinha pra vocês aí, ó. Galera do Direito News, né? Aí, mestre, grande mestre, boa, Direito News, nota 11, Paraíba tá presente, manda aí, Legião, Tâmires, da Legião, pra quem não sabe, Legião é minha turma de segunda fase de constitucional, é a Legião, a galera que faz a prova de segunda fase e é aprovado com certeza absoluta. Pessoal da Legião está presente, isso aí. Apodi, Rio Grande do Norte. Direito News é top, concordo. Direito News é top, cara. Dando notícia sempre em primeira mão. Eu sigo o Direito News, já seguia antes de conhecer eles, enfim, de ter eles como amigos e etc. Então são mesmo, viu? Eu atesto. Campo Grande, lá no Rio, Goiânia, Cuiabá, maneiro, galera. Vamos chegando que o papo hoje é bom, né? Sobral, beleza. Vamos lá. Parará, prof, caiu. Passou já passou quando eu fui ler, prof, não sei o que, acabou. Vamos lá, Vila Velha, Brasília, que delícia, cara. Ó, tem livro sim, ó, o Direito News já falou com vocês aí, ó. Arraiás, Tocantins, Minas, Maceió, vamos lá. Uberlândia, aí delícia. Vamos lá, galera, a parada é a seguinte. Só pra explicar, né, que eu falei que daqui a pouco eu vou ficar preso sim. É porque o que aconteceu? Eu tava aqui, eu tô no meio de um workshop, né, eu tô fazendo um workshop, workshop de empreendedorismo jurídico. Pra quem não sabe, deixa eu me apresentar, meu nome é Rodrigo Padilha, eu sou professor de Direito Constitucional há 15 anos, eu tô no Direito há 20, eu sou professor de Direito Constitucional há 15 anos, enfim... Tenho 6 livros escritos, mestrado no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, um montão de coisa aí que eu não vou ficar falando não, que parece que eu tô querendo me gabar, mas é meu currículo. E eu moro nos Estados Unidos, né? Eu moro nos Estados Unidos já há 2 anos e meio. E eu ensino advogados como advogados podem ter sucesso na carreira, como eles podem trazer mais renda para o escritório e ter mais qualidade de vida, né? Enfim, e esse workshop tá acontecendo agora, essa semana. E esse workshop tá acontecendo essa semana, no meio do workshop, aconteceu agora de vir um furacão aqui na Flórida, cara. Eu tô na Flórida, o furacão tá chegando aqui hoje, na verdade... Especificamente, esse horário, 2 horas da tarde, é o horário que tá... 2 horas da tarde daqui, tá? É que tá marcado pro furacão, pro Matthew, bater em Miami. E ele vai vir pra cá. Eu moro do lado de Orlando, praticamente em Orlando, né? A Disney já fechou e tudo. E eu tô aqui. Então, o furacão, cara, o furacão Matthew, hoje o governador da Flórida tava falando que é categoria 4. O máximo de furacão mais forte do mundo é categoria 5. E esse furacão provavelmente vai ser o furacão mais forte que a Flórida já enfrentou. Precisa ver, cara. Quem quiser, me segue lá no Insta. Prof. Rodrigo Padilha, meu Instagram, que eu mostro no Insta Story um pouco do que eu tô vivendo aqui nesse furacão. Galera no mercado louca comprando as coisas, estocando. Eu aqui na minha casa tenho um shelter, né? Tem um abrigo, onde já tem água, tem lanterna, tem as paradas todas aqui pro furacão passar na paz aqui, tipo, pô, não me incomoda não, vai na paz, furacão, né? Enfim, aí eu tava no meio da preparação aqui do furacão, né? Prof. Rodrigo Padilha, é isso aí.
E aí eu tava no meio da preparação do furacão aqui, não sei o que, no meio do workshop. O workshop é advogadovip.com.br. Advogadovip.com.br. É o workshop, tá? Cara, eu falo de programação mental, eu falo de um montão de coisa legal lá no workshop. Vai lá, advogadovip.com.br. Mas vamos lá. Eu tava no meio da preparação aqui, cara, workshop misturado com furacão, preparação pro furacão, meus filhos já não foram pro colégio hoje, aquela loucura toda. Aí me liga o Marquinhos, do Amo Direito, Direito News. O Marquinhos é um amigo querido, cara. Enfim, a gente já se fala todo dia, né, cara? Eu falo quase mais com ele do que com minha mulher. E aí, o Marquinhos me manda: professor, você quer comentar a decisão do STF? Eu olhei para um lado, tinha furacão. Olhei para o outro lado, tinha workshop de empreendedorismo. Eu falei, vamos! Eu não consigo falar não pro Marquinhos, cara. Eu falei, vamos, Marquinhos, vamos lá. Aí, cá estou eu para explicar a decisão do STF de ontem, no meio de um furacão, né? É isso aí, eu não consigo falar não, cara, pro Marquinhos, fica ruim para mim. Mas vamos lá, então tô eu aqui para explicar a decisão do STF, literalmente no meio. É isso aí, o furacão vai passar em cima da minha casa. Vamos ver se ela fica no lugar, né? Bem, a parada é a seguinte, voltando aqui, né? O STF, ontem, no dia do aniversário da Constituição, dia de 28 anos da Constituição, adotou uma decisão polêmica. Eu estudo a Constituição desde que a Constituição tinha 12 anos de idade. Eu sou professor de Constitucional desde que a Constituição tinha 12 anos de idade, há 16 anos atrás, 15, 16 anos atrás. Então, na verdade, com 28 anos, o STF tomar aquela decisão não me foi surpresa. A verdade é essa, né? É uma mocinha, 28 anos, ainda tem cutis de bebê, tá maneira, a Constituição tá maneira. E aí, qual é a parada? O STF tomou essa decisão e a rede social bombou. Cara, a galera metendo pau na decisão do STF, outra galera falando bem, falando pau, metendo pau, falando bem, metendo pau, falando bem. E aí, a parada foi, cara, aí o Mark me liga, fala, pô, Padilha, dá lá a sua posição. A questão é, eu tenho como pressuposto de aula, eu sempre fiz isso, eu não imponho a minha decisão. Eu, na verdade, eu passo as duas posições, eu vou falar a minha posição, ok? Porque eu não posso me omitir, eu acho que é dever do professor falar a sua posição, eu vou falar a minha posição, porque eu não posso me omitir, mas eu não imponho a minha posição, eu não vou vir aqui ficar lá 1 hora falando da minha posição e falar 5 minutos da posição contrária. Eu acho que não é justo com vocês. E, na verdade, eu tenho que colocar as duas posições e vocês, que são cabeças pensantes, assim como eu, vocês criam as suas próprias linhas de raciocínio. Beleza? Eu não tô aqui para convencer ninguém de uma posição ou da outra. Até porque, na verdade, o que acontece é que as duas posições estão certas. Por incrível que pareça. Valeu, Pedro. Por incrível que pareça, as duas posições estão certas. Esse é um assunto, é igual história. Cara, eu vou tocar numa ferida agora, tá? Vou tocar uma ferida agora. Aborto. Aborto, vai. Aborto. Não vou nem falar de feto nem céfalo, não. Aborto. É uma questão que nunca vai ser pacífica. Nunca vai ser pacífica. É uma questão que pro resto da nossa existência vai ter divergência. Enfim, a galera favorável e contra o aborto. É a mesma coisa. A galera favorável e contra favorável e contra Arlene. Arlene, advogadovip.com.br. Advogadovip.com.br. Então, a galera favorável e contra a prisão depois da condenação em segunda instância. Beleza? Então, a prisão depois da condenação em segunda instância vai ser divergente como sempre e para sempre, tá? Para sempre. Então, eu não tô aqui para enfim, tentar convencer vocês. Eu não tenho partido político, porque eu acho que professor de constitucional tem que ser apolítico, quer dizer, não pode ter nenhuma vinculação partidária, professor de constitucional, porque eu tenho que ter liberdade de falar mal de todos que é partido e bem de todos que é todo partido. Obrigado, Javarini, obrigado demais o seu workshop, obrigado de coração mesmo, eu estou fazendo com muito carinho para vocês. E aí, vamos lá, a parada é a seguinte, então, por nunca ser pacífico, eu não vou vir aqui impor minha posição, eu não imponho religião, eu não imponho partido político e eu não imponho posições jurídicas, ok? Eu vou colocar as duas. Então vamos lá. Vamos para a matéria que é o que interessa. Olha só, a parada é a seguinte. Primeiro, o STF ontem, deixa eu explicar o que aconteceu antes para botar as duas posições. O STF ontem, o que ele disse? Cara, ele, na verdade, vamos lá, as pessoas ontem
tocaram terror, crente que era uma grande novidade. Mas o que o STF disse ontem foi: eu vou manter a decisão que eu adotei em fevereiro. Na verdade, a decisão de ontem não foi novidade. O STF já tinha adotado esse posicionamento em fevereiro. E ontem foi a continuidade do julgamento. Beleza? Ok? É isso aí, Araújo. Então, na verdade, é a continuidade do julgamento que aconteceu ontem. E por isso a galera ficou empolvorosa tal. E ontem estava 5-5 na seguinte questão: é possível pessoas condenadas em primeira e segunda instância, mais especificamente, vamos focar aqui na segunda instância. Ou seja, é possível pessoas condenadas em segunda instância, ok? Serem presas? Essa é a pergunta. Isso aí vai ser questão de prova de OAB, fato. Isso vai ser questão de concurso público, fato. É possível pessoas condenadas em segunda instância serem presas? Essa era a pergunta. E estava 5-5. Aí, a Carmen Lúcia, aquela pinta de Cruella Cruel, né? Ela olhou, ela tá com cara de Pug também, né? Aquele cachorrinho Pug, né? Pug. Então, ela olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim: cara, eu vou dar meu voto de Minerva. Porque, na verdade, o presidente do STF, ele vota para desempatar a história. Ok? Aí o que acontece? A Carmen Lúcia votou a favor da possibilidade de pessoas condenadas em segunda instância, serem presas. Então, como eu falei, esse tema não é pacífico e nem no STF. Então, a posição que você adotar aí, cara, tá certo. Lógico, na prova vocês dizem que a posição é do STF, é que é possível a prisão na segunda instância. Ok? Após a condenação de segunda instância. Na prova vocês dizem isso, porque essa é a posição do STF, independente da posição pessoal de cada um. Fechou? A gente tem a nossa posição pessoal e a nossa posição de prova. A prova é possível, porque a Carmen Lúcia concordou nesse sentido e fez 6-5 assim, ok? Aí vamos lá. Tá, então ontem o STF decidiu isso. Sim, por 6-5 é possível a condenação em segunda instância gerar prisão. Beleza. Quem votou a favor? Quem tiver querendo anotar aí pra ficar antenado, pau, parará, pão duro, bota aí, ó. Quem votou a favor? Cara, ou seja, da prisão: Fachin, Luiz Roberto Barroso, o Zavascki, Teori Zavascki, Luiz Fux, Gilmar Ferreira Mendes e Carmen Lúcia. Ou seja, a galera parruda, né? Parruda, como diz um amigo meu, Menderson Killen, né? Das antigas. Galera parruda, né? Então, Fachin, Barroso, Zavascki, Gilmar, Fux e Carmen Lúcia. Ok? De novo, quem votou contra a decisão? Marco Aurélio. Pô, se o Marco Aurélio votou em alguma posição, gente, você já sabia que a outra ia ganhar, porque o Marco Aurélio é mister minoritário, né? Eu gosto de algumas posições dele, tá? Particularmente eu gosto, mas ele perde na maioria dos julgados, tadinho. Então assim, o Marco Aurélio votou contra, Toffoli votou contra, Rosa Weber votou contra, Lewandowski votou contra e o Celso Mello, ok? Então 5 contra a prisão e 6 a favor da prisão. Fechou? Agora uma coisa mais curiosa ainda. Uma coisa que o Fachin lembrou e que é verdade. O Fachin, o Celso Mello é o decano, né? O mais antigo do STF, o Celso Mello. É tipo o tiozão de todo mundo, né? O Celso Mello. Aí vamos lá. Cara, uma coisa que o Fachin lembrou e é verdade. De 1988, que foi a promulgação da Constituição de 88, até 2009, de 88 até 2009, essa já era a posição do STF. Então ontem, eu vi muito post no Facebook, o STF inovou, o STF, da onde ele tirou isso? Galera, essa foi a posição do STF por 21 anos. 21 anos, essa era a posição do STF. Então o STF não inovou. Ele, na verdade, só voltou à posição que ele tinha da promulgação da Constituição de 88. Fechou? Então, a parada é o seguinte: de 88 a 2009, o STF adotou esse entendimento que é hoje. Perfeito? Eu vou responder você, estudante BR, mas não fere a Constituição? Segura que eu vou responder. De 2009 até 2016,
o STF mudou o entendimento. Ok? Letícia Salvador, para tudo, que eu tenho que dar um beijo na Letícia Salvador, minha aluna da Legião, minha aluna do empreendedorismo. Beijo, Letícia, parceira. Vamos lá. Então, de 2009 a 2016, não cabia prisão de condenação em segunda instância. Então, se a gente for fazer uma timeline, que esse termo agora está na moda, né? É o seguinte, 1988, promulgação da Constituição, 1988 até 2009, é possível condenação em segunda instância, após condenação em segunda instância. De 2009 até 2016, não é possível prisão após a condenação da segunda instância. De 2016 em diante, é possível de novo a prisão após condenação em segunda instância. Então, na verdade, o STF ele voltou ao entendimento que ele tinha tido em 88 a 2009, ok? Então, não é inovação. Primeiro ponto, ok? Então, Fachin, Barroso, Zavascki, Fux, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, eles retornaram aquele entendimento anterior. Beleza? Pergunta interessante. Regredimos? Interrogação. Vamos ver, vamos ver. Bem, quais foram as posições agora? Então vamos ver as posições. Primeira posição, que é a mais óbvia, eu vou falar ela primeiro. Porque a posição mais óbvia é a posição que diz contra. Ou seja, a posição dos 5 ministros, a posição do Marco Aurélio, Toffoli, Rosa Weber, Lewandowski e Celso Mello. Os 5 que são contra a condenação a prisão após a condenação em segunda instância. Essa posição é a mais óbvia. E por que é a mais óbvia? Porque o artigo 5º, inciso 57, diz: ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Pode ler que é isso mesmo, até porque eu falo dessa porcaria há 15 anos. É isso aí, ó. Ninguém será considerado culpado após o trânsito, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Obrigado aí, viu? Então, assim, ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado. Então, a posição mais óbvia diz, cara, tem que ter o trânsito em julgado para poder prender. E aí, o curioso é que os 5 ministros que votaram nesse sentido, que não pode prender após a condenação na segunda instância, os cinco ministros, obrigado, Josi. Então, a questão é, os 5 ministros disseram assim, ó, meu amigo, cara, não pode prender, por que não? Cara, artigo 5º, 175. Não, 57, aliás, inverti. Artigo 5º, 157. Não pode prender, cara, inteligência, como dizia na minha época, né? Eu sou da década de 70. Inteligência rara. Lê aqui, ó. Lê aqui o que tá escrito aqui. Mete na cara dos outros. O que tá escrito? Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado. Cara, se o cara não é culpado, como é que ele vai ser preso? Então, assim, na verdade, inteligência rara é das antigas. Então, na verdade, o que é a parada aqui? O que tá pegando? Pô! Né? Cara, tá na cara! Lê a Constituição! É isso que eles disseram. Lógico, de forma polida, né? Galera lá, polite, todo mundo polido, né? Segundo o vernáculo constitucional promulgado pela Constituição Cidadã, né? O que eles quiseram dizer? Ô imbecil, lê essa porcaria, pô! Né? É isso que eles queriam dizer, mas eles não podem, porque eles são ministros da STF. Eles estão com aquela capa do Batman lá, bonitona, a capa do Batman e tal, e boy, né? Porra! Né? A galera parece um sapo boi lá, bota o pescoço assim e fica igual aquele, né? Enfim. E aí, a parada... Meu irmão, se eu fosse ministro da STF, eu ia entrar, meu irmão, segurando nas costas de ministro, com aquela capa, fazer assim, ó. Eu acho que ninguém vai me botar no STF porque eu vou ser inimputável. Eu vou, meu irmão, eu sou vitalício, né? Vou dar banana pro ministro. Votou contra, vou assim, então tá, ó. Eu voto diferente. O efeito dessa sardinha é moga. Mogaleira. Eu vou fazer assim. Bota aí, hashtag Padilha do STF. Eu vou fazer assim. Hashtag diferentão. Então vamos lá. A parada é a seguinte. Eu não posso entrar no STF, porque eu sou muito criativo pro STF. Mas os ministros, eles fazem isso, né? Tipo, artigo 5º e 75. A parada é essa. Cara, 57, cara. Tá 75 na cabeça. Nem existe inciso 75. Então lá, artigo 5º, inciso 57. Esse foi a interpretação literal desse artigo.
foi o primeiro e o mais usado argumento pela posição que sustenta que não pode prender, princípio da presunção de inocência, ok? E aí, o Marco Aurélio falou isso, inclusive ele falou, o Marco Aurélio falou, a culpa é pressuposto da reprimenda. Culpa é pressuposto da reprimenda, foi a frase do Marco Aurélio. Culpa, ou seja, o artigo 557, que fala a presunção de culpabilidade, né, a culpa, ela é pressuposto, vem antes da reprimenda, da punição. Então o que ele quis dizer foi, meu irmão, o cara ser culpado vem antes dele ser punido. Foi isso que ele quis dizer. Mas ele falou, a culpa é pressuposto da reprimenda. Mas é isso, tá? Então, o fato do cara ser considerado culpado é necessário para ele ser preso. Isso que o Marco Aurélio falou. Beleza? Tô adorando as hashtags, galera. Valeu. Vamos fazer lá uma abaixo-assinado. É que, na verdade, eu sou novinho, né, cara? Eu só tenho 25 anos. O dia que eu tiver 35, eu posso ir pro STF. Hashtag só que não, né? Vamos lá. Vamos lá. Então essa é a parada. A Rosa Weber falou isso, olha, não dá margem para interpretação. O artigo 557 não dá margem para interpretação, ok? Foi a posição da Rosa Weber, fechou? O Toffoli disse que, segundo o artigo 557, todos eles se pautam na letra do artigo. Disse, olha só, o trânsito em julgado, repito, ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado. Aí o Toffoli fala, o trânsito em julgado, ele na verdade é o marco, não é Marco Antônio, não, é o ponto de início da punição. Então tem que esperar o trânsito em julgado para começar a punição. Esses são os argumentos. Eu particularmente, achei esse argumento óbvio, né? Enfim, todo mundo aí já deveria saber disso. Mas o argumento mais forte dessa posição que eu senti foi do Celso Mello, tá? A Rosa Weber estava gaguejando, tava mesmo, Alana, tava mesmo. E assim, a posição mais forte dessa galera foi a do Celso Mello. Qual é a posição do Celso Mello? Ele diz assim, 32,3% dos HCs, dos habeas corpus que chegam no Superior Tribunal de Justiça, 32,3% dos habeas corpus que chegam no STJ, reformam, de alguma forma, as decisões de segunda instância. Aí o Celso Mello falou, cara, significa dizer que tem 32, vamos arredondar, galera, 33% formam um terço. Eu não fiz matemática, eu fugia de matemática na infância, mas eu sei que 33 é um terço, né? Um terço das decisões que chegam no STJ são reformadas. Significa dizer, então, que um terço das decisões elas estão com erro. Segundo a frase do Celso Mello. Né? Se eu falar que juiz erra, eu vou tomar um cacete, né? Juiz não erra, juiz se equivoca. Juiz se equivoca. Né? Não erra. Então, assim, na verdade, o juiz erra, segundo o Celso Mello, tá? Juiz errou. Então, assim, a verdade é, a posição do Celso Mello foi muito forte, que ele falou, cara, olha só, 33%, um terço dos processos que chegam aqui, cara, geram reforma. Significa dizer, que chegam aqui não, que chegam no STJ, geram reforma. Significa, então, dizer que 33% houve erro. Se o cara for preso, então, com sentença condenatória na segunda instância, é uma injustiça. Essa é a posição. Beleza? Ok? Beleza. Agora vamos lá. Segunda posição, decisão pró. E pior que vocês vão ver que as duas são certas, as duas fazem sentido. E vocês viram o paixão que eu defendi essa posição? Pois é, eu sou da outra posição. Mas eu não vou fazer diferencial. Vamos ver. Olha só. A decisão pró, ou seja, onde os 6 ministros do STF votaram, primeiro ponto. Teori Zavascki, ele falou que a prisão antes do trânsito em julgado, ela é adotada por, na verdade, todos os países do mundo. O Brasil é o único que espera o trânsito em julgado para prender. Não existe isso, não existe isso. Todos os países do mundo... Aí ele citou Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Espanha, Argentina, Portugal, França...
Ele citou esses países para mostrar o seguinte: em todos esses países, os caras são presos antes do trânsito em julgado. O Brasil é o único que espera o trânsito em julgado para prender. E isso dá margem a incentivar a criminalidade. Fala, meu irmão, se eu posso ser preso, se eu posso matar alguém, eu só vou ser preso daqui aos 15 anos. Daqui aos 20 anos. Meu irmão, daqui a 20 anos a vida já passou. Então eu vou matar agora. Entendeu? Fazer isso, você falar, você garantir para as pessoas que elas não vão ser presas se elas matarem e cometerem um crime, pelo menos nos próximos 10 anos, elas não vão ser presas, cara, é farra. Depois a gente reclama da criminalidade. Pô, os caras sabem que não vão ser presos. Gente, cara, teve um caso que eu acho que foi o Teori Zavascki que mesmo falou, de 1991, que a sentença saiu em 2016. O cara ficou esse tempo todo. E sabe o que acontece? Pô, o cara mete uma prescrição intercorrente e não é preso. Você se lembra do caso daquele Pimenta Neves? Se vocês não lembram, porque vocês iam ser novos na época. Pimenta Neves foi um cara que era mais velho e tal, começou a namorar uma garota, uma jornalista nova, 20 e poucos anos. A jornalista terminou com ele. Cara, ele foi até a fazenda da jornalista e deu um tiro de escopeta nas costas da mulher. A garota de 20 e poucos anos estava andando, ele tentou botar ela no carro, ela não quis, saiu. Ele pegou a escopeta e deu um tiro de escopeta nas costas de uma menina de 20 e poucos anos de idade, jornalista trabalhadora. Ele deu o tiro, falou, matei, tá tudo certo, matei, levantou o braço. O que aconteceu com isso? Ele não ia preso. Acabou com a vida da mulher, da menina, e acabou com a vida dos pais da menina, e acabou com a vida da família inteira, e o cara não ia preso. O Pimenta Neves, ele ficou 11 anos sem ser preso, sendo réu confesso. Ele fala, eu matei, mas eu me entreguei, isso quer dizer que eu não quero fugir, então pode me julgar aí. Cara, o cara impetrou 1 milhão de recursos e não era preso. Quando ele foi preso, ele já estava tão velhinho que ele ficou só 2 anos preso e foi solto de novo, acabou, resolveu o processo dele. Vocês acham que isso é justo? Vocês acham que isso é justo? Com a família da mulher? É justo com a mulher? Você acha que ele teria feito isso se ele não tivesse... O cara também era jornalista, o cara é instruído. Ele sabia que se ele se entregasse, ele falava, eu me entrego. Eu me apresento à polícia, quando quiser. Você acha que ele não sabia disso? Que se ele fizesse isso, não ia ser preso? Porque fala, pô, o cara mostrou a intenção. E o cara foi preso. O cara não foi preso, o cara ficou 11 anos. Gente, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A família da mulher ficou 11 anos lutando. Isso é só um caso, gente. E esse Pimenta Neves não era rico, não. Ele só tinha um advogado que entendia de processo penal. Qualquer um que tem um advogado que preste em processo penal, fica de 10 a 20 anos solto antes de ser preso por matar alguém. O crime compensa. Não é racional você esperar primeira instância, segunda instância, STJ, STF. Isso, gente, garante impunidade. Como o Barroso fala, justiça tardia é a mesma coisa que injustiça. E num país de injustiça, o crime cresce. Você tá entendendo? Pois bem, essa foi a posição do Zavascki. Segunda posição, todo bandido tem que saber que vai ser punido. Essa é a parada. Segunda posição, Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes falou, ó, existe a fase do investigado, a fase do denunciado, a fase do denunciado na primeira instância, condenado na primeira instância, a fase do condenado na segunda instância. O cara passa por todas essas fases, chega na condenação da segunda instância e fala assim, não vai ser preso não, que agora vamos recorrer pro STJ. Significa dizer que as decisões do juiz não serviram de nada. A decisão do juiz de primeira instância não serviu de porcaria nenhuma. A decisão dos desembargadores, ou seja, juízes experientes da segunda instância, também não serviram de nada. Gente, quem não conhece, galera que é do direito, vocês são do direito, vocês sabem. Qualquer advogado fala isso, a decisão de primeira instância não importa. Não importa, não se preocupa. A única preocupação é correr para empurrar o processo. Já que a Laise falou 6 instâncias, kkk, então deixa eu responder. Você sabia que o Brasil, é o único país do mundo que tem 4 instâncias recursais? 3 instâncias recursais, ou seja, 4 instâncias?
Cara, num país que tem 4 instâncias, que é não sei se é o único ou um dos únicos, que tem 4 instâncias, num país que é o único do mundo que fala que só pode ser preso depois da 4ª instância do trânsito em julgado, e nesse mesmo país admite uma infinidade de recursos, como é que você quer que o país não tenha criminalidade? Como é que você quer que o país seja sem criminalidade? Gente, a gente não vive no mundo da carochinha, cara, eu vivo no mundo real. Não tem punição. Se não tem punição, não vai ter crime. Entendeu? A ideia é essa. Beleza? Só para ter uma ideia, e quando eu digo 4 instâncias, o Barroso, ele citou um caso de um julgado do STJ teve 26 recursos. Você tem noção que são 4 instâncias? Se você botar 26 recursos em um desses processos, significa dizer que esse processo não acaba nunca, meu Deus. E o cara nunca vai ser preso. Beleza? Esse é o raciocínio. A gente não pode viver na ilusão de que, vamos respeitar. A gente vai respeitar a Constituição, eu vou mostrar como. E não tá rasgando a Constituição não, tá? Mas essa é a situação. Vamos lá. A Carmen Lúcia, ela disse, quando a Constituição diz que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado, não significa dizer que não pode executar. Porque, gente, vocês precisam entender uma coisa. Todo mundo está falando, não pode ser preso antes do trânsito em julgado. Mas uma coisa é a prisão, outra coisa é a culpa. Ninguém pode ser considerado culpado. Isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser respeitado. O nome da pessoa não pode ser sujo, ele não pode ser exposto, ok? Porque ninguém pode ser considerado culpado. Então a culpa tem que ser garantida, a presunção de culpa tem que ser garantida até a última instância, até o trânsito em julgado. Agora, exatamente, é razoável a duração do processo, exatamente. E aí o que acontece? A questão da execução, a questão da prisão é possível antes da culpa. Ô professor, que absurdo você está falando. Ué, como você me explica então a prisão temporária, prisão preventiva? Se você falar que a prisão só ocorre após a culpa, cara, prisão preventiva é inconstitucional, prisão temporária é inconstitucional, prisão em flagrante é inconstitucional, porque ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado. E se a prisão tiver ligação com a culpa, não faz sentido existir essas prisões. Tá entendendo? Então, o princípio da presunção de inocência fala de culpa, não fala de prisão. Entenderam? São duas coisas diferentes. Sacou, galera? Beleza? É só para vocês entenderem isso. E, como eu falei, o Brasil é o único país do mundo que exige o trânsito em julgado para poder determinar a culpa. Só para vocês terem uma ideia, e assim, como eu estou explicando para vocês, gente, não existe posição certa, tá? Vocês viram a ênfase que eu defendi a posição contra. Não existe posição certa, existe a posição de uma pessoa ou de outra, ok? A gente tem que parar também no Brasil, tá? Essa ideia de não ter paciência com a posição dos outros, né? Depois que a galera ficou meio politizada, ficou tudo muito chato. Olha que eu sou professor de constitucional. Você não pode ter uma posição contrária que todo mundo mete o pau. Você não pode ter uma posição a favor que todo mundo mete o pau, né? Então assim, cara, o Brasil é livre. Você pode ter uma posição ou outra. Pô, se só precisasse ter uma posição, não precisava nem ter tribunal para interpretar, né? Todo mundo na mesma posição, igual robô, né? Então assim, eu respeito a sua posição se é contrária. Para fechar o raciocínio, eu só vou citar a declaração da ONU. A Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, ela editou a Declaração de Direitos Humanos. A famosa Declaração de Direitos Humanos. A Declaração de Direitos Humanos da ONU, no seu artigo 8º, inciso 1, diz assim, ó, vou ler o artigo, hein? Artigo 8º, inciso 1, da Declaração de Direitos Humanos da ONU. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma a sua inocência, enquanto não se comprove legalmente a sua culpa. Ponto final. Onde é que está escrito na declaração da ONU que tem que esperar o trânsito em julgado? Onde é que está escrito? Repito, toda pessoa acusada de um delito tem direito que se presuma a sua inocência. Meu irmão, se eu sou acusado de um delito, eu tenho direito que presuma que eu sou inocente. Ok?
enquanto não se comprove legalmente a sua culpa. Essa comprovação legal pode ser por julgado de primeira instância, por julgado de segunda instância, dependendo do país, tá? Julgado de primeira instância, julgado de segunda instância, julgado do STJ, julgado... Enfim, dependendo do país. A Declaração Internacional de Direitos Humanos, em nenhum país do mundo diz que tem que esperar o trânsito em julgado. Essa é a questão. E se você pensar... o que acontece? O STJ e o STF, eles não são instâncias recursais normais, né? Lembra assim, ó, o que é o ordinário? O que significa dizer ordinário? Ordinário? Ah, ordinário é o meu namorado que estava ontem na night. Não é esse tipo de ordinário, não. Ordinário significa dizer comum. Quando você chama um cara de ordinário, você chama ele de comum. Ah, você é igual aos outros. É isso que quer dizer, tá? Ordinário é comum. Calma, não é o ex-namorado. Ordinário é comum. Extraordinário é o fora, extra é fora, ordinário é comum. Extraordinário é fora do comum. No STF você move recurso extraordinário. O recurso é o fora do comum. Não é normal você ir ao STF. Não é normal. Tanto que a reforma do CPC foi para dificultar mais ainda a ida do STF. No STJ... Cara, no STJ é recurso especial. Quando você vira pro namorado ou pra namorada e fala: meu amor, você é especial. O que você quer dizer quando você fala: meu amor, você é especial? Você não é comum. Você não é igual aos outros. Você é especial. Ou seja, o recurso especial, o recurso extraordinário são recursos em situações fora do comum. E o que aconteceu hoje? Hoje existe uma prostituição do recurso especial e recurso extraordinário. Todo advogado, e o advogado não está errado não, tá? Meu irmão, é a lei da guerra, é a guerra. Se tá no Código de Processo, eu vou fazer. Mas assim, todo advogado move esses recursos. O recurso que deveria ser especial virou comum. O recurso que deveria ser extraordinário virou comum. Vocês estão entendendo? Então assim... Não é um recurso especial ou extraordinário uma coisa comum. Então você não pode falar: ah, só depois desses recursos que não são comuns, a pessoa pode ser presa. A pessoa pode ser presa quando acabar as instâncias recursais comuns, as normais, as que todo mundo tem direito ao duplo grau de jurisdição. Todo mundo tem direito à primeira instância e segunda instância. Beleza, fechou. Depois daí, acabou a instância comum? Acabou. Então vamos prender. Fora disso, é especial, é extraordinário, um caso ou outro. Não são todos. Tá entendendo? Pois bem, independente de sua posição, só voltando, 5 ministros do STF optaram contra a prisão na segunda instância. Se você pensa assim, você está certo, meu amigo. Tá? Eu não estou criticando, você está certo. É uma posição de 5 ministros sinistros. 5 ministros PDGs. Sabe o que é PDG? P das galáxias. Eu posso falar? Tampa o ouvido das crianças. Pica das galáxias, tá? Então, são 5 ministros pica das galáxias, cara, que entenderam igual você. Tudo PDG. Tá tudo, pô, tu tá de acordo com 5 ministros, tá bom pra caraca. Agora, tem 6 outros ministros que também são PDGs entendendo de outra forma. Então, a sua posição não está errada. Eu só peço para vocês, na prova, escreverem como eu falei. E fundamentem na prova o que eu acabei de falar. Declaração da ONU, Direitos Humanos, a posição do Barroso, a posição da Carmen Lúcia, do Fachin. Tudo isso que eu falei agora é para você fundamentar na prova, independente de sua posição pessoal, ok? Que não está errada, mas independente dela, fundamente na prova isso. Beleza? Beleza, Rico, boa. Aí o Rico, concordo com os 5. Boa, Rico. Então, exemplo do Rico aqui. Rico entende com os 5, mas na prova ele vai ter que escrever o quê? Ele vai ter que falar: putz, mas eu entendo como os 5. Ele vai ter que falar: eu concordo com os 6 ministros da STF que dizem tal. Ou seja, meu irmão, tu vai ter que chegar a escrever como... Porque na prova você tem que escrever o que a banca quer. E a posição do STF é essa, entendeu? Beleza? Tranquilo? Galera, obrigado, Andréas. Olha só, todo mundo aí tá no meio da tarde. Eu ainda tenho um furacão pra aguentar aqui, né? O Matthew, vou receber o Matthew em casa. Olha que romântico. Eu vou receber o Matthew em casa.
né? Então eu vou receber o Matthew em casa, eu tenho que preparar aqui as coisas, terminar de empacotar as coisas, enfim. Eu tô editando aqui a última aula do workshop ainda. Se vocês quiserem assistir o workshop de empreendedorismo jurídico, como advogado pode conquistar mais renda, ter mais renda e mais qualidade de vida, cara, assista esse workshop. Já tem 2 aulas lá, amanhã sobe a aula 3, ok? E detalhe, amanhã vai ter um e-book um e-book 0800 gratuito de marketing jurídico lá, ok? E amanhã vai ter um e-book gratuito de marketing jurídico. Então entra aí, advogadovip.com.br, advogadovip.com.br, clica lá, bota seu e-mailzinho que você vai receber as aulas. E aí as aulas do workshop, cara, vão ensinar vocês a pensarem fora da caixa, né? Eu comecei como vendedor de móvel de escritório e hoje, enfim, eu moro nos Estados Unidos com meus filhos, eu tenho uma qualidade de vida que ninguém que eu conheça desse ramo tem. E por quê? Porque existe um método, existe uma tecnologia, existe uma metodologia para isso. E eu falo dessa metodologia nesse advogadovip.com.br, beleza? Então, quem quiser entra lá e vocês vão ver, ok? Galera, um prazer enorme, um prazer. A Letícia falando, ó, vocês vão mudar a visão a respeito de tudo, e vão mesmo, né, Letícia? Cara, a vida vai ser outra. Assiste lá a primeira aula só, e depois vocês me contam. 30 minutinhos, tira 30 minutinhos, que vocês vão ver só. advogadovip.com.br, clica lá. O Direito News, muito obrigado, amo direito. I love you, vocês. Fechou? Valeu, galera, fica com Deus. Vai lá, e qualquer coisa lá no Instagram, vocês vão acompanhar eu no Furacão. Padilha no Furacão, ele já levou meus cabelos. Vamos ver se ele leva mais alguma coisa, né? Vamos lá. Valeu, galera, fica com Deus aí. Valeu.